TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, começa agora mais um programa especial Mulher aqui na TV Câmara Fortaleza, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza, canal 7.2. E hoje eu recebo aqui no estúdio a Evilene Abreu. Ela é publicitária e diretora de comunicação da ADEL. Evilene, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, onde a gente vai debater vários assuntos aqui importantes de interesse de todas as mulheres. Oi, Velice, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, falando sobre uma temática que é muito relevante para todas nós mulheres. Com certeza. Evilene, eu queria que você falasse primeiro, explicasse para o nosso público em casa o que é a ADEL. A ADEL é uma agência de desenvolvimento econômico local, é uma organização da sociedade civil, uma OCIP, que surgiu no município de Pentecoste, que é o meu município de origem. E ela foi construída há 15 anos aqui no estado do Ceará por um grupo de jovens que na época nós éramos ainda universitários. E todos de origem, de comunidades rurais, mas a gente tinha esse desejo desde quando estávamos na universidade de retornar para atuar junto com com os agricultores, com os nossos familiares, com as pessoas, que a gente interagia. Então, foi a partir desse desejo que a gente criou essa instituição, que faz um trabalho com agricultores, com jovens, a partir dessa troca de saberes, entre o conhecimento empírico, que já existe na comunidade, com esse conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo da nossa trajetória e na vivência acadêmica no início. Bacana, muito bacana. Então, vamos falar um pouco da sua trajetória de vida, Você falou que é do município de Pentecoste. Como é que saiu lá desde a sua infância até a chegada aí à ADEL? Sim, eu me chamo Evilene, estou como diretora de comunicação da ADEL. Minha formação é publicidade, então eu sou comunicóloga, atualmente curso também doutorado em comunicação. E foi a partir dessa minha vivência na minha própria comunidade de origem, que é uma comunidade rural, que não fica nem na sede do município de Pentecoste, que eu sempre fui despertando esse olhar meu para fazer essa ação que transformasse, que envolvesse outras pessoas que estavam no meu entorno. Então, essa minha vivência dentro do terceiro setor começou desde cedo. Então, assim, quando eu ingressei no meu curso de comunicação, então eu já atuava em outros projetos sociais. E foi a partir daí que eu conheci também esses outros jovens que construíram a ADEL no início, a gente era bem jovem, e iniciou esse programa, que é uma agência de desenvolvimento econômico local que pensa a sustentabilidade dentro dos territórios rurais. Foi um trabalho que iniciou no estado do Ceará, em específico, na região do Vale do Curu, que fica no município de Pentecoste, Apunharés, São Gonçalo do Amarante, então, assim, nesses municípios. Mas depois de 15 anos a gente já expandiu esse trabalho e a gente já atua na maioria dos estados do Nordeste. Então, a gente já tem ações em várias comunidades rurais, hoje mais de 1000 comunidades a gente já desenvolve esse trabalho, tanto com jovens quanto com agricultores e mulheres. E você se imaginava trabalhando no terceiro setor? Quando você, assim, bem no início, antes da ADEL, ser fundada, tem quanto tempo a ADEL? A ADEL já tem 15 anos. E como foi que eu cheguei até o terceiro setor? Primeiro que eu venho da minha área, que é comunicação social. E dentro da publicidade, que é a minha habilitação inicial, a gente sempre pensa muito no mercado de trabalho, como uma vivência ou setor privado, ou governamental. E aí a gente tem o terceiro setor, que é um setor que a cada dia tem evoluído bastante, mas assim, em 2007, quando a gente fundou a ADEL, eu lembro muito assim que a gente ainda não via muito o terceiro setor como esse espaço de mercado de trabalho. Que tem hoje, Que tem hoje.
Então, o terceiro setor, ele precisa muito, né, da comunicação, precisa que a gente tenha conhecimentos sobre economia, precisa que a gente conheça também sobre a administração. E por isso que esse trabalho da ADEL, né, desde o início, a gente sempre foi juntando muito essas áreas, né, com várias especificidades, que fazem com que a instituição tenha crescido, tenha evoluído e a gente possa celebrar esses resultados desses 15 anos. Porque a gente tem pessoas da comunicação desde o início, tem pessoas da área da economia, pessoas da área da administração, zootecnia, agronomia, que era o nosso foco inicial, né? Trabalhar com agricultura familiar sempre foi. Então, essa diversidade é preciso estar dentro do terceiro setor. Eu vi aí na sua história que você veio fazer sua faculdade aqui em Fortaleza, não é isso? E aí, o que é que te motivou a voltar para a sua terra natal, para a sua cidade, né? Para trabalhar lá e desenvolver esse trabalho lá também? Desde quando eu vim para cursar o ensino superior, eu sempre tive essa perspectiva do retorno. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender um pouco é esse processo migratório da juventude rural. Então, muitas vezes o jovem sai da sua comunidade de origem, né, sai da comunidade onde ele nasceu, em busca de outras oportunidades, de outras perspectivas. E foi muito esse caminho que eu fiz. Então, eu tive a oportunidade de participar de um projeto social na área educacional, que é de Pentecoste também, e que trabalhava muito já essa perspectiva, né, que é o Programa de Educação em Células Cooperativas, o PRECE, onde, desde o início, a gente pensava, né, vir acessar esse ensino superior, cursar o ensino superior, mas tinha assistência estudantil para poder retornar. Então, eu sempre tive essa perspectiva, porque eu queria ficar em Pentecoste. Então, assim, eu queria ficar na minha comunidade, eu já atuava lá, então eu tinha já um engajamento na comunidade, mas eu queria acessar o ensino superior, queria ter acesso a outras oportunidades. E é isso que move muitos jovens, principalmente as mulheres, né? Então, é uma mudança de perspectiva. E aí, o que me motivou a voltar, né, de fato, era pensar também que eu poderia contribuir para que outros jovens, para que outras pessoas que também quisessem ter acesso a esse conhecimento, empreender, né, que é um dos projetos que a ADEL também faz, que a gente trabalha com empreendedorismo. A gente tem um programa, que é o Programa Jovem Empreendedor Rural, que já existe desde 2009. Então, esse programa, a gente trabalha com jovens, né, com adolescentes, e trabalha muito essa perspectiva dele pensar o seu projeto de negócio com perspectiva de geração de renda, mas também pode ser um projeto para trabalhar na área social e pensar o desenvolvimento da comunidade dele, né? Como ele pode aproveitar as oportunidades que existem, porque nós temos muitas oportunidades no semiárido, e como é que isso pode contribuir para que ele possa se desenvolver e permanecer ali no meio, se ele tiver, né, esse desejo de permanência. Isso é muito importante, porque a gente vê, né, que é comum aqui no nosso estado do Ceará e em outros estados também do Brasil, os jovens irem procurar oportunidade fora do seu município, né, por não ter, às vezes, uma universidade ou questões mesmo de trabalho na sua localidade, né, e muitas vezes são meio que obrigados a ir, né, porque não tem outra alternativa, né. Então, você adquiriu essa experiência aqui em Fortaleza e levou seu conhecimento para lá, dando oportunidade de outros jovens, de repente, não precisarem sair da sua terra natal e poder desenvolver um trabalho bacana lá, né? Sim. Esse é um dos programas que a gente realiza, que já foi reconhecido, é uma tecnologia social que já foi replicado. A gente teve a oportunidade de levar esse programa também para um município no Amazonas, então a gente teve essa experiência antes da pandemia e é bastante impactante, né? Porque a gente vai para um bioma que é bem diferente do nosso, né, da Caatinga, mas que tem tantas necessidades tão quanto as nossas. E aí muitas vezes essa oportunidade não chega para esse jovem, né, para essa jovem que está nessas comunidades. Então, o Programa Jovem Empreendedor Rural, ele trabalha com 4 eixos, não só ele, mas todas as ações que a gente foi desenvolvendo dentro da ADEL.
que é primeiro o acesso ao conhecimento. Então a gente precisa entendeu desde o início que a educação, né, é um valor muito importante. Então, acesso ao conhecimento tanto para o jovem quanto para o agricultor é fundamental para que a gente tenha esse desenvolvimento sustentável, né, que a gente construa uma nova relação de sustentabilidade no nosso planeta. E os outros dois componentes, os outros três componentes que a gente trabalha, é também o acesso a crédito, porque a gente entendeu que o jovem, ao final dessa formação, ele elabora um projeto, né, para implementar na sua comunidade, mas ele precisa ter apoio financeiro, um suporte mínimo, e muitas vezes não existe políticas públicas, né, que possibilitem que esse jovem, principalmente de comunidade rural, possa acessar. E nós construímos um fundo de microcrédito, né, que é um fundo da própria instituição, a ADEL, que é o Fundo Veredas, onde os jovens tem acesso a um pequeno valor financeiro para abrir as veredas, né? No sertão a gente tem muita questão das veredas. Então o Fundo Veredas é isso, ele é o primeiro sinal para que esse jovem comece a empreender na sua comunidade. Por último, tem o acesso a redes para que ele possa se fortalecer e a questão das tecnologias, que isso é muito caro hoje, né? Tanto as tecnologias de informação e comunicação, quanto às tecnologias socioambientais. Muito bacana. E aí você se torna, né, lá na sua região, no município, você se tornou uma referência, né, lá para os jovens, para as mulheres também, que hoje cada vez mais nós mulheres estamos empreendendo, estamos aprendendo, se desenvolvendo, né? Então, que experiência você pode ver lá no seu município, né, em relação a esse retorno das pessoas que fazem esse trabalho com você lá? Olha, Ivalice, né? Ivelinho. Desculpa. Hoje a gente tem, né, mais de 60 mil pessoas que já foram, né, inspiradas, né, com esse nosso trabalho. A gente já tem mais de 300 jovens com empreendimentos que estão sólidos. Então, assim, temos várias histórias de mulheres empreendedoras, né, protagonistas de suas histórias de vidas na comunidade. E é muito bacana também a gente ver as mulheres dentro das comunidades rurais ocupando esse espaço de protagonismo. Então a gente tem jovens, né, que eu poderia citar aqui vários nomes, como a Sabrina, né, que criou uma floricultura em São Luís do Curu, que é a Flor do Sertão. Então ela fez um curso técnico na época com foco, né, nessa área de zootecnia, mas para atuar, né, dentro dessa área, é um segmento que ainda é bastante ocupado por homens. Por né? homens, E aí foi uma das dificuldades que ela teve ao terminar o curso dela. E ela, a partir desse programa, do Programa Jovem Agricultura Rural, ela começou a empreender. E hoje, além de trabalhar com floricultura, ela está produzindo junto com a família um alimento saudável. Temos outros jovens, né, que trabalham, por exemplo, com a cooperativa Caruá. Então, assim, a gente vê as mulheres sendo protagonistas. Isso é bastante gratificante. Com certeza. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo, aqui no programa Especial Mulher, e voltamos daqui a pouquinho. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. Estamos de volta aqui no programa Especial Mulher pela TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. E agora eu queria convidar você para ouvir uma dica de saúde aqui no nosso programa de como melhorar a sua imunidade nesses tempos, né, em que a Covid retornou. Acompanhe aí. O tema de hoje é nutrição e saúde mental. Você que tem ansiedade ou algum distúrbio em relação à sua saúde emocional, é muito importante saber que não é adequado fazer dieta restritiva.
Se você corta todo o seu carboidrato, todo o seu açúcar, toda a sua fonte de prazer da alimentação, você pode 1000 vezes piorar o seu quadro psicológico. Então é muito importante você ter o nutricionista junto com o psicólogo nesse tratamento da ansiedade, qualquer distúrbio que seja psicológico, como depressão ou outro tipo, para que você realmente tenha uma melhora do seu estado emocional. Então é muito importante você fazer um acordo com o nutricionista durante a sua consulta, para que você possa sim ter sua fonte de prazer, possa ter um alimento que seja afetivo, né, que faça parte da sua rotina, numa quantidade equilibrada, para que você possa atingir sim os seus objetivos. Não é adequado que você faça jejum intermitente, outras estratégias que você corte algum nutriente, porque piora 1000 vezes essa sua saúde emocional. Então eu vou falar de algumas estratégias que eu utilizo na nutrição e que nós nutricionistas utilizamos para que a gente possa amenizar a sua saúde emocional. A gente utiliza no mínimo 3 a 4 frutas, né? E a gente prioriza muito essa questão do bem-estar, essa questão do sono de qualidade. Então a gente utiliza muito kiwi, abacate, banana, frutas vermelhas. Tem nutrientes que auxiliam na saúde mental, como uma boa quantidade de complexo B. O kiwi ele ajuda a produzir melatonina, que é o hormônio que ajuda no sono, né? Você que tem um sono agitado, é uma pessoa muito agitada durante o dia. A gente recomenda a diminuição do consumo de cafeína e alimentos estimulantes depois de 3 horas da tarde. Café, cápsula de cafeína, taurina, alimentos à base de outros tipos de estimulantes, como gengibre, canela, os chás que auxiliam no emagrecimento, que muitas pessoas usam, que é chá de hibisco, chá de canela, chá verde, chá preto, mate, dentre outros, que tem cafeína na composição e substâncias estimulantes. É muito importante utilizar só durante o dia. Nesse caso, também reduzir a quantidade e priorizar mais a água mineral, sucos realmente à base de frutas, em relação a líquidos junto dos alimentos. Outra coisa que é muito importante também é você utilizar uma boa quantidade de alimentos anti-inflamatórios para também reduzir essa questão da sua agitação durante o dia. Dentre outros alimentos também que a gente pode utilizar são as bases dos chás terapêuticos, que é o chá de camomila na ceia, o chá de hortelã, o chá de erva cidreira, o chá de erva doce. E para auxiliar ainda na melhora desse sono coligado à sua ansiedade, que é um dos sintomas, a gente também utiliza o extrato de própolis. Algumas gotas de extrato de própolis dentro desse chá, ou como uma estratégia para você começar o seu dia bem e também desinflamando. Eu volto aqui à minha entrevista com a Evilene Abreu, que é diretora de comunicação da ADEL. Evilene, a gente vem falando sobre, no bloco anterior, né, sobre diversas oportunidades para o jovem, né? E essa questão do empreendedorismo em si, né? Como é que você avalia como o jovem pode empreender no seu município? Ele tem que escolher, por exemplo, quando ele vai empreender, ele vai escolher de acordo com aquilo que naquela cidade, digamos, possa ter mais visibilidade, ou também tem muito a ver com o que ele gosta, né? Porque eu acho que é muito importante também, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o empreendedorismo é que é um conceito, né, que é bastante até delicado, porque na ADEL, a gente trabalha muito a perspectiva do empreendedorismo, mas pensando o empreendedorismo como um projeto de vida. Então, não é aquela visão de que vai ser um empreendedor que vai gerar lucro, que vai ter muito sucesso, né? Sucesso financeiro. Sim, sim. E aí a gente pensa muito essa perspectiva do empreendedorismo, mas como um projeto de vida. Porque nem todos os jovens vai ter, né, esse negócio de sucesso e o foco dele vai ser só o lucro. Lucro ali. Então, a gente parte muito dessa ideia. E como é que a gente acredita que o jovem possa ter sucesso empreendendo no meio rural? A primeira coisa que a gente trabalha com eles é pensar as oportunidades que existem em volta, né? O que tem ali em volta, quais são as necessidades. A gente tem uma perspectiva muito também que o meio rural é aquele lugar que é bastante agrícola. Então, hoje, o jovem rural ele é bastante diverso, né? Sempre foi, na verdade. Mas a gente sempre idealiza muito o meio rural como esse espaço focado muito na agricultura. E hoje a gente percebe que o meio rural tem outras necessidades. Então, a gente precisa ter tecnologias, a gente precisa
ter serviços, então a gente tem muitos jovens que abrem salão de beleza. Então, assim, teve um período, quando a gente começou o projeto da ADEL, o PEGE, né, que é o Programa Jovem Empreendedor Rural, a gente tinha muitos projetos que eram nessa área agrícola. Então, a gente tinha jovens que estavam fazendo hortas, trabalhando com abelhas nativas, mas a gente tem um contexto no meio rural e aqui no semiárido bem delicado, que é a questão da estiagem. Sim. Então, esses jovens que foram entrando nas novas turmas do programa, nesse período de dificuldade, de estiagem, eles foram olhando para o entorno e percebendo que naquela comunidade havia uma necessidade de um serviço de manutenção para celular, de um serviço de manutenção para o computador do próprio município, precisava de uma gráfica. Então, assim, ao invés da pessoa se deslocar para a sede do município, esse jovem começou a montar a sua gráfica ali, localmente, na sua comunidade, que tem em torno de 50, 40 famílias, e isso foi trazendo, né, melhorias para a comunidade. Surgindo novas oportunidades, né, também. E para ele mesmo, gerando para ele renda. mesmo e também para a comunidade, que precisava, como você falou, se deslocar às vezes a outro município para às vezes resolver pequenos problemas que poderiam ser resolvidos na própria cidade, né? E além desse ponto do que existe em volta, a gente gosta muito de também pensar com o jovem o que é que te move. Então, assim, o que é que ele gosta de fazer? E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos jovens, por exemplo, que passaram a trabalhar com corte e costura, porque era uma prática, né, que já era feita pela mãe, pela irmã, pela avó. E aí ele começou a fazer isso. Então, a gente, por exemplo, tem um dos jovens da nossa rede, né, do Programa Jovem Empreendedor Rural, que é o Gilberlano, que ele, mesmo morando numa comunidade rural, ao invés de trabalhar na área agrícola, começou a trabalhar com corte e costura, e hoje ele faz jalecos, né? Então, assim, ele traz esses jalecos dele para vender tanto aqui em Fortaleza, quanto também ele envia, distribua via as redes sociais. Hoje ele faz essa divulgação. Então, o trabalho do Gilberlânio hoje já transcende, né, o estado do Ceará. Isso é com muito essa questão também do que você falou aí das redes sociais, né? Você pode vender para qualquer lugar do país ou do mundo, mostrando o seu trabalho lá da sua comunidade, né? Sim. Muito bacana. E dentro do Programa Jovem Empreendedor Rural, a gente trabalha também, né, várias perspectivas. Uma delas é a questão da comercialização e da comunicação. Porque tanto para o agricultor quanto para o jovem, a gente entende essa dificuldade que ele tem para acessar mercados. E aí, dentro da formação, a gente já pensa com eles também, né, como eles podem se fortalecer em redes para que esse produto chegue a outros mercados. E, Evelene, quais os principais desafios, né, principalmente relacionados à sua área específica, que é a comunicação, para tocar esses projetos da ADEL nos outros municípios? Hoje a gente tem alguns desafios das próprias comunidades, né, que um dos desafios é o acesso às tecnologias. A pandemia, a gente trouxe muito essa perspectiva de que as pessoas estavam todas conectadas. E a gente sabe que isso não é possível. A realidade é bem diferente, né? É bem diferente. E dentro dessas comunidades, a gente ainda percebe, né, essa dificuldade do acesso à tecnologia de informação e comunicação. Então, um dos problemas que a gente ainda enfrenta dentro do meio rural é isso. Você acredita que melhorou, com a pandemia, onde a gente passou a utilizar mais, e de repente os municípios, né, os governos estaduais passaram a investir um pouco mais nessa questão de tecnologia nas escolas, nas comunidades? Sim, a gente, na última década, a gente teve um crescimento, né, bastante de acesso à educação, o próprio ensino superior. Sim, então a gente à distância, né, também. Tem a perspectiva das plataformas à distância, então isso melhorou. Mas a gente sabe que tem muitos caminhos, né, a serem trilhados. A gente precisa que a nossa comunicação seja democratizada de fato, né? A gente precisa adaptar linguagens para esse público. Então, assim, não adianta você pensar que a comunicação,
a partir da internet vai chegar ao público que a gente trabalha, que são os agricultores. Então, assim, a gente tem que pensar outras linguagens, né, para trabalhar com esse público. E que outras linguagens você acredita que são eficientes nesse trabalho de comunicação? Já aonde não chega, né, de repente, a comunicação pelas redes sociais, pelos canais digitais? Sim, dependendo do público, eu acredito que nós precisamos pensar o que atende àquela demanda. Então, por exemplo, se eu trabalho com agricultor, que é, no caso, é o nosso foco, então a gente tem que entender que a nossa própria equipe, ela precisa mudar essa forma de abordagem com esse agricultor. Se eu vou trabalhar com eles, um curso, né, para trabalhar, por exemplo, a implantação de um fogão ecoeficiente, que é um fogão ecológico. Não adianta a nossa equipe chegar até lá, implantar esse fogão e não trabalhar com eles também essa formação. E aí é uma formação que vai nessa perspectiva dialógica mesmo, né, da comunicação com essas famílias. A gente já adaptou, por exemplo, para trabalhar com podcasts, né? Então, assim, por quê? Muitas vezes o agricultor ele não tem acesso, né? Ele não consegue ler, mas ele hoje, via o WhatsApp, ele consegue, né, ter acesso a esse conhecimento. Então, assim, cada vez mais a comunicação precisa estar atenta, né, a esses sinais para que a comunicação seja inclusiva. E eu não penso, né, que somente essa geração mais jovem que está aí ligada... Sim, só aqueles também que têm acesso, né, ao mundo digital que estejam incluídos, né? Sim. É muito interessante. E você acha que assim, os projetos, né, que a ADEL tem, vocês fazem algum tipo tipo assim, vocês fazem algum treinamento, orientação para aquele jovem que quer entrar naquela área específica, né? Porque muitas vezes o jovem entra com a vontade, mas não tem o conhecimento, né? Precisa de uma orientação. Como é que vocês fazem nesse caso? O que o programa, hoje a gente não trabalha nessa perspectiva, né? Por exemplo, um jovem quer ir para a área da administração. A gente não trabalha nessa perspectiva. Mas dentro do programa Jovem Empreendedor Rural, o que a gente já tem de análise, né, de avaliação, é que esse programa ele desperta o jovem. Então, assim, a gente teve uma pesquisa, né, que já fez com algumas turmas que participaram do PEGE, que foi com a Universidade de Colômbia, e nessa pesquisa trouxe esse indicativo. Esse programa Jovem Empreendedor Rural, ele é uma luzinha acesa. Então, assim, ele desperta aquele jovem, porque você termina o terceiro ano, muitas vezes, né, você não está pensando em cursar um ensino superior, ou o mercado de trabalho é bastante escasso na sua região. Então, o programa Jovem Empreendedor Rural, ele traz esse despertar para esse jovem, né, para que ele possa pensar outras possibilidades, seja o empreender na comunidade dele, ou acessar o ensino superior, ou fazer um curso técnico. Então, a gente tem exemplos dentro desse programa de jovens que participaram da formação, montaram o negócio dele, começaram a ter dificuldades, e aí, não, vou fazer o Enem, e aí vou fazer o curso de administração agora. Então vou fazer o Enem e vou fazer o curso de design. Então, assim, a gente tem hoje uma diversidade de jovens, mais de 3 mil jovens, né, que já foram atendidos por esse programa, que foram protagonizando, né, pensando outros projetos de vida mesmo que ele gostaria de desenvolver. E a maioria tem essa perspectiva, mesmo quando acessa o ensino superior, de atuar em prol do desenvolvimento da comunidade dele. Evelina, eu quero te agradecer a tua participação aqui. Eu acho que foram muito esclarecedoras, né? Nosso papo aqui foi muito esclarecedor. Eu acho que deu para os jovens que estão nos assistindo em casa e de repente tem esse interesse, né? Se eles quiserem saber mais informações sobre a ADEL e de repente entrar em contato com vocês, como é que pode proceder? Nós temos um site que inclusive vai ser lançado agora quinta-feira, né, uma nova versão. O nosso site é www.adel.org.br. Além do nosso site, a gente está nas redes sociais, como a gente já citou anteriormente, elas são bastante importantes. Então, a gente tem o nosso Instagram, que é Adel Ceará, né?
@AdelCeará, e estamos no YouTube, então assim, tem uma diversidade de conteúdos que os jovens podem acessar. Uma novidade que vai vir, né, com o lançamento do site é também uma plataforma, então o site ele vai estar integrado com uma plataforma onde a gente vai também disponibilizar formação para os jovens, porque até antes da pandemia todos os nossos cursos eram presenciais. E aí nós começamos a fazer uma remodelagem, né, pensar esses processos para que pudessem chegar esse conhecimento a mais pessoas. Então, muito obrigada, né, muito pelo bacana. espaço. Parabéns, viu, pelo trabalho, e a todos que fazem a ADEL. E a comunicação é um setor importantíssimo, né, para que esses projetos venham a funcionar e também para que outras pessoas tenham acesso, né? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, foi ótimo. O programa especial Mulher vai ficando por aqui. Lembrando a você que o programa é exibido inédito aos sábados, às 7h30 da noite, no canal 7.2. Também fica disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.